Richard Engelbert parecia ter uma vida perfeita, uma carreira de sucesso, uma família amorosa e respeito na comunidade. No entanto, uma descoberta perturbadora revelou um lado oculto de Richard que ninguém poderia imaginar. À medida que os segredos de sua vida dupla começavam a vir à tona, uma tragédia se desenrolaria de maneira inesperada. Fala pessoal, Paulo Rodrigues aqui com vocês para mais um vídeo e hoje o vídeo, cara, é sinistro demais, mano. Porra! O que o cara fez já é tenso pra caramba. O que a mulher dele fez, pô, eu acho que tá no mesmo nível, cara. É insano, é loucura total. E o desfecho é mais sinistro ainda. Então, cara, antes de mais nada, deixa seu like aí, verifica se você tá inscrito, checa aí aquele sininho das notificações lá. Vamos pro vídeo, cara. Vamos pro vídeo que o negócio é cabuloso, beleza? É nóis. Richard Engelbert era um homem de 48 anos que vivia em Littleton, Colorado. Ele era um agente imobiliário conhecido na comunidade, frequentemente visto dirigindo seu elegante carro preto com as placas Sexy Realtor, mostrando casas para clientes. Richard era casado com Wendy, uma diretora escolar, e tinha um enteado, filho de Wendy, chamado Harrison. Formado pela Universidade do Colorado com um diploma em negócios, estava no setor imobiliário há mais de 20 anos. As pessoas em Littleton confiavam nele por parecer sempre amigável e gentil. Richard vivia em uma casa grande de 2 andares com um jardim bem cuidado. Seus vizinhos frequentemente o viam trabalhando no jardim, cumprimentando-os com um sorriso caloroso e um aceno. Ele participava de eventos locais, arrecadações de fundos, muitas vezes patrocinando equipes locais de esportes e frequentava a igreja aos domingos. Richard parecia ter uma vida perfeita, com uma bela casa, uma carreira de sucesso e uma família amorosa. No entanto, Richard tinha uma vida secreta. Nos últimos 2 anos, ele mantinha um relacionamento amoroso com seu enteado, Harrison. Richard mantinha esse relacionamento escondido de todos, temendo que isso arruinasse sua reputação e carreira. Além disso, ele continuava a encontrar outros homens para intimidades, se é que você me entende, né? Através de seu trabalho, utilizando as casas que mostrava como locais de encontros secretos. Essa vida dupla criava muito estresse e tensão para Richard. Nos dias que antecederam sua morte, Richard estava ocupado com o trabalho, fechando negócios e encontrando clientes. Passava longas horas no escritório e frequentemente chegava tarde em casa. Ele estava ansioso para uma viagem de fim de semana às Bahamas com sua esposa Wendy, esperando para relaxar e esquecer seus problemas por um tempo. Richard também planejava participar de um churrasco de feriado de 4 de julho na casa de um amigo, onde esperava reencontrar velhos amigos e aproveitar um tempo longe de sua vida agitada. Os amigos de Richard o descreviam como carismático e encantador, capaz de fazer as pessoas se sentirem confortáveis e importantes. Apesar de seu exterior amigável, Richard estava profundamente perturbado por sua vida secreta. Sentia-se culpado pelo caso com Harrison, seu enteado, e pelas mentiras que contava para mantê-lo em segredo. Também estava preocupado com a possibilidade de Wendy descobrir, temendo que isso destruísse seu casamento e sua reputação na comunidade. Nos últimos dias, Richard estava sob pressão, tentando conciliar sua imagem pública com seu tumulto privado, com seus sonhos de uma vida perfeita lentamente desmoronando, levando a um fim trágico e violento. Em 27 de junho de 2014, por volta das 3 horas da tarde, Wendy Engelbert retornou cedo do trabalho como diretora escolar. Ela esperava uma noite relaxante, talvez assistindo alguns programas na Netflix ou lendo um de seus livros favoritos. Ao entrar na casa em Littleton, tudo parecia normal no início. Ela colocou as chaves no balcão da cozinha e chamou por Richard, mas não houve resposta. Sentindo-se um pouco inquieta, Wendy resolveu verificar o porão, onde Richard frequentemente passava o tempo trabalhando em seus arquivos imobiliários ou assistindo ao History Channel. Ao descer pelas escadas, notou que a porta do porão estava entreaberta, o que era incomum. Ela chamou seu nome novamente, mais alto desta vez, mas ainda assim não houve resposta. Quando chegou no final das escadas, foi recebida com uma cena de horror. O corpo de Richard, sem vida, estava deitado no chão, cercado por sinais de uma luta violenta.
Havia manchas de sangue no carpete e nos móveis, e o rosto de Richard estava machucado e ferido. Um cinto de luxo masculino estava firmemente enrolado em seu pescoço, claramente usado para sufocá-lo até a morte. Wendy gritou de terror e correu para o lado do marido, sacudindo e tentando desesperadamente acordá-lo, mas já era tarde demais. Em estado de choque, Wendy pegou seu celular e discou para o 911. Suas mãos tremiam enquanto ela falava com o operador, dizendo que seu marido estava morto, presumindo que ele havia sido assassinado. Ela chorou bastante, lutando para recuperar o fôlego. O operador tentou acalmá-la e a instruiu a permanecer na linha até a chegada da polícia. A vizinha de Wendy, Luby Johnson, ouviu a comoção e veio ver o que estava acontecendo. Ela encontrou Wendy sentada nos degraus da frente, chorando incontrolavelmente. Luby ficou com Wendy, tentando confortá-la enquanto esperavam pela polícia. Os minutos pareciam horas e a mente de Wendy corria com perguntas sobre quem poderia ter feito isso com Richard e por quê. Quando a polícia finalmente chegou, rapidamente isolou a cena e escoltou Wendy e Luby para fora do portão. Wendy estava em estado de choque, mal conseguindo compreender o que acabara de acontecer. Continuava repetindo quem poderia ter feito isso com Richard, incapaz de processar a brutal realidade da morte de seu marido. A descoberta do corpo de Richard enviou uma onda de choque pela comunidade tranquila de Littleton. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente, com vizinhos e amigos se reunindo fora da casa dos Engelbert, tentando entender a tragédia que havia acontecido em seu bairro aparentemente perfeito. Os oficiais que chegaram ao local estavam sendo liderados pelo detetive James Carroll, um investigador experiente conhecido por sua abordagem meticulosa. A casa dos Engelbert, localizado na tranquila Oak Street, rapidamente foi cercada por carros de polícia e fitas amarelas de cena de crime foram esticadas ao redor do perímetro. O detetive Carroll e sua equipe entraram pelo portão e foram confrontados com uma cena terrível. O corpo de Richard Engelbert estava no chão, com um cinto de luxo masculino firmemente enrolado em seu pescoço. Manchas de sangue eram visíveis no carpete e nos móveis próximos, indicando uma luta violenta. O detetive Carroll, um homem esguio na casa dos 40 anos, com olhos afiados e um comportamento calmo, observou a cena do crime com uma determinação fria. A polícia começou sua investigação coletando as evidências. Fotografaram a cena de vários ângulos, documentando cada detalhe. O cinto usado pelo assassino foi cuidadosamente embalado como evidência, e os detetives procuraram por impressões digitais e qualquer outra pista que pudessem levar ao assassino. O detetive Carroll notou os móveis virados e os sinais de luta, indicando que Richard havia lutado por sua vida. Peritos forenses chegaram para processar a cena, usando luminol para detectar vestígios de sangue e coletar amostras para análise de DNA. Eles examinaram meticulosamente a área em busca de fibras de cabelo e qualquer outra evidência potencial. A brutalidade do assassinato chocou até os policiais mais experientes, mas eles permaneceram focados em reunir todas as informações possíveis. O detetive Carroll entrevistou Wendy Engelbert, que ainda estava em estado de choque após descobrir o corpo de seu marido. Seu relato foi detalhado e emocional, mas ela insistiu que não fazia ideia de quem poderia ter cometido o crime. O álibi de Wendy foi rapidamente verificado, pois ela estava no trabalho na hora do assassinato. A polícia então começou a vasculhar a vizinhança, conversando com vizinhos, incluindo Luby Johnson, que havia ajudado Wendy. Luby descreveu ter ouvido os gritos de Wendy e a encontrou nos degraus da frente da casa, desorientada e incoerente. Outros vizinhos mencionaram ter visto Richard mais cedo naquele dia, mas nada parecia fora do comum. A polícia também verificou os registros recentes de telefone e e-mail de Richard, esperando encontrar pistas. Descobriram várias mensagens e chamadas suspeitas, sugerindo que Richard tinha encontros amorosos com vários homens, o que adicionou uma nova camada à investigação, apontando para possíveis motivos relacionados à vida secreta de Richard. À medida que o dia virava noite, a polícia continuou seu trabalho, determinada a encontrar o responsável pelo brutal assassinato de Richard Engelbert. A cena foi liberada e o detetive Carroll e sua equipe preparando-se para os próximos passos na investigação.
A comunidade de Littleton observava ansiosamente, esperando por respostas e justiça para Richard Engelbert. O primeiro suspeito no assassinato de Richard foi sua esposa, Wendy Engelbert. Wendy, de 47 anos, era uma respeitada diretora escolar em Littleton, conhecida por sua inteligência e forte personalidade. Ela estava no distrito escolar há mais de 15 anos e estava envolvida em atividades comunitárias. Seus colegas a descreviam como dedicada e autoritária, sempre buscando por excelência. Wendy foi interrogada no dia seguinte ao assassinato, em 28 de junho de 2014. O detetive James Carroll liberou o interrogatório tentando entender suas ações e emoções. Wendy parecia exausta e aflita, mas respondeu calmamente às perguntas. Ela relatou seu dia de trabalho e a descoberta horrível do corpo de Richard quando voltou para casa. Apesar de sua postura composta, a raiva e a confusão de Wendy eram evidentes. Ela expressou descrença e frustração com o caso, insistindo que não sabia que Richard estava envolvido amorosamente com outros homens. A revelação do caso adicionou tensão ao interrogatório enquanto o detetive Carroll aprofundava-se nos sentimentos de Wendy sobre a traição de seu marido. Wendy admitiu que eles tinham um forte relacionamento, mas mencionou que enfrentavam alguns desafios recentemente. Ela alegou que não estava ciente da vida secreta de Richard. Wendy explicou que uma lesão recente na cabeça, devido a um acidente de esqui, havia dificultado sua leitura das ações das pessoas, sugerindo que isso poderia explicar por que não notou sinais da vida dupla de Richard. O álibi de Wendy era sólido, pois no dia do crime ela estava na escola o dia todo, participando de reuniões e se preparando para o próximo ano letivo. Imagens de segurança e seus colegas de trabalho confirmaram sua presença na escola durante o horário do assassinato. Mesmo assim, sua ligação com a vítima a tornou uma pessoa de interesse. O detetive Carroll também explorou possíveis motivos de Wendy. Sua reputação e carreira eram cruciais para ela, e o caso de Richard ameaçava ambos. No entanto, Wendy negou firmemente qualquer envolvimento no assassinato, mantendo sua inocência durante todo o interrogatório. Ela foi cooperativa e forneceu todas as informações solicitadas, incluindo o acesso ao telefone e e-mails. A polícia realizou uma busca minuciosa na casa dos Engelbert, procurando qualquer evidência que pudesse ligar Wendy ao crime. Não encontraram nada incriminador, reforçando seu álibi e declarações. Mesmo assim, os detetives permaneceram cautelosos, cientes de que emoções poderiam levar até mesmo os indivíduos mais racionais a cometer atos desesperados. Wendy foi liberada após várias horas de interrogatório, mas permaneceu sob vigilância enquanto a investigação continuava. A polícia monitorava suas interações e movimentos enquanto explorava outras pistas. O assassinato de Richard Engelbert estava se mostrando um caso complexo, com camadas de segredos e motivos que lentamente se desenrolavam. Harrison Engelbert, o enteado de 21 anos de Richard, foi o próximo suspeito. Harrison era um estudante universitário e bartender em meio período, conhecido por seu passado problemático. Ele havia entrado e saído de vários programas de reabilitação na adolescência. Apesar desses desafios, Harrison estava determinado a mudar de vida e cursava psicologia em uma faculdade comunitária local. Em 28 de junho de 2014, Harrison foi levado para interrogatório. O detetive James Carroll, ciente da natureza sensível do relacionamento de Harrison com Richard, abordou o interrogatório com cautela. Harrison parecia nervoso, mas cooperativo, disposto a compartilhar seu lado da história. Harrison admitiu à polícia que estava em um relacionamento amoroso secreto com seu padrasto nos últimos 2 anos. Ele descreveu sentimentos conflitantes, lutando com o engano e o segredo. Harrison revelou que havia terminado o caso recentemente após descobrir que Richard o traía com vários outros homens, usando as casas que mostrava como agente imobiliário como locais de encontros secretos. Durante o interrogatório, Harrison expressou uma mistura de raiva e tristeza. Sentia-se traído por Richard não apenas pelo caso, mas também pelas mentiras e manipulação. Apesar do seu ressentimento, Harrison afirmou que não tinha intenção de machucar Richard. Disse que estava trabalhando como bartender na noite do assassinato, e várias testemunhas confirmaram seu álibi.
O detetive Carroll investigou mais a fundo os possíveis motivos de Harrison. O histórico de turbulência emocional e abuso de substâncias do jovem levantava preocupações, mas seus esforços recentes para manter a sobriedade e focar nos estudos pintavam um quadro diferente. Harrison foi sincero sobre suas lutas e seu desejo de seguir em frente, longe do relacionamento tóxico com Richard. A polícia também examinou os dispositivos eletrônicos e contas de mídia social de Harrison, procurando qualquer evidência de seu envolvimento no crime. Encontraram mensagens entre ele e Richard que mostravam tensão e conflito, mas nada que o implicasse diretamente no assassinato. O DNA de Harrison foi encontrado na cena do crime, mas como ele morava na casa, isso não era inesperado. A cooperação de Harrison e seu álibi consistente dificultavam para a polícia incriminá-lo. Ele foi liberado após várias horas de interrogatório, mas permaneceu uma figura-chave na investigação. A polícia continuou a monitorar suas atividades e interações, procurando por quaisquer evidências ou novas evidências que pudessem lançar luz sobre seu envolvimento. As dinâmicas complicadas entre Richard e Harrison adicionavam uma camada de complexidade ao caso, deixando o detetive Carroll e sua equipe com mais perguntas do que respostas. Enquanto continuavam a investigar, esperavam descobrir a verdade por trás do brutal assassinato de Richard Engelbert. Alexa Hernandez, de 30 anos, foi a terceira suspeita da investigação. Alexa tinha um histórico com Richard Engelbert que a tornava uma pessoa de interesse. Ela havia pego Richard tendo relações amorosas com seu marido no banheiro da casa que estavam visitando, o que levou ao fim de seu casamento. Conhecida por seu temperamento explosivo, Alexa teve várias confrontações com Richard desde o incidente. Em 29 de junho de 2014, o detetive James Carroll trouxe Alexa para o interrogatório. Alexa era garçonete em uma lanchonete popular local e tinha a reputação de ser franca e determinada. Ela entrou na sala de interrogatório com uma expressão desafiadora, pronta para se defender. O detetive Carroll começou perguntando a Alexa sobre seu relacionamento com Richard. Ela admitiu que o desprezava por arruinar seu casamento e causar-lhe imensa dor emocional. Alexa descreveu o dia em que descobriu seu marido tendo relações amorosas com Richard como o pior dia de sua vida. Ela confrontou Richard várias vezes depois disso, exigindo respostas e um pedido de desculpas, mas ele sempre a ignorava. Quando perguntada sobre seu paradeiro no dia do crime, Alexa disse que estava trabalhando em um turno duplo na lanchonete chamada Dennis. Ela forneceu os nomes de seus colegas de trabalho que poderiam verificar seu álibi. O detetive Carroll ligou para a lanchonete e falou com o gerente de Alexa, que confirmou que ela esteve no trabalho o dia todo. Vários colegas também confirmaram tê-la visto durante seus turnos. Apesar do álibi sólido, o detetive Carroll explorou mais os possíveis motivos de Alexa. Sua intensa raiva em relação a Richard era evidente, mas ela insistiu que havia seguido em frente e estava focada em reconstruir sua vida. Alexa compartilhou que estava fazendo aulas noturnas em uma faculdade comunitária local, esperando se tornar assistente social e ajudar outras pessoas que passavam por lutas semelhantes. A polícia revistou a casa e o carro de Alexa em busca de qualquer evidência que pudesse ligá-la ao crime. Não encontraram nada suspeito ou incriminador. Os registros telefônicos e as atividades nas redes sociais de Alexa não mostravam contato com Richard nas semanas anteriores ao crime. Durante todo o interrogatório, Alexa permaneceu calma e composta, apesar de seu evidente desdém por Richard. Ela respondeu a todas as perguntas diretamente e não demonstrou sinais de culpa ou engano. O detetive Carroll notou sua cooperação e honestidade, mas sabia que precisava manter todas as possibilidades em aberto. Após várias horas de interrogatório, Alexa foi liberada. A polícia continuou a monitorá-la, ciente de que seu passado com Richard a tornava uma potencial suspeita. No entanto, seu álibi e a falta de evidências dificultavam vinculá-la diretamente ao crime. A investigação do assassinato de Richard Engelbert se tornava mais complexa a cada entrevista. O detetive Carroll e sua equipe estavam determinados a descobrir a verdade, mas a teia de segredos e mentiras em torno da vida de Richard tornava sua tarefa cada vez mais desafiadora. Eles continuaram na esperança de encontrar a peça de evidência que finalmente revelaria o assassino.
Em 3 de junho de 2014, a investigação tomou um rumo dramático. Era um dia quente de verão em Littleton, Colorado, com as temperaturas atingindo 30 graus. Por volta das 10 horas da manhã, o detetive James Carroll recebeu uma ligação do laboratório forense. Eles haviam encontrado uma nova evidência crucial ao reexaminar a cena do crime. Entre os pertences de Richard Engelbert havia uma pequena câmera oculta disfarçada como um detector de fumaça instalada no porão. O detetive Carroll e sua equipe imediatamente recuperaram as filmagens. A câmera havia gravado as atividades no porão nas últimas semanas, capturando os encontros secretos e as interações de Richard. Ao revisarem as filmagens, descobriram uma gravação do dia do assassinato. O vídeo mostrava uma discussão acalorada entre Richard e seu enteado, Harrison Engelbert. A discussão rapidamente escalou para uma luta física. No vídeo, Harrison pegou o cinto de luxo de uma cadeira próxima e o usou para sufocar Richard em um acesso de fúria. As filmagens capturaram todo o incidente, fornecendo uma evidência incontestável do envolvimento de Harrison no assassinato. A brutalidade e o motivo claro por trás do ato, raiva e traição, chocaram o detetive Carroll. Com essa nova evidência, o detetive Carroll contatou Harrison e pediu para que ele viesse para mais questionamentos. Harrison chegou à delegacia sem saber das evidências em vídeo contra ele. Durante o interrogatório, Carroll o confrontou com as filmagens. A postura de Harrison mudou instantaneamente. Sua calma inicial deu lugar ao pânico e desespero. Percebendo que havia sido pego, Harrison desabou e confessou. Ele explicou que se sentia preso no relacionamento com Richard, manipulado tanto pelo seu padrasto quanto por sua mãe, Wendy. A constante decepção e a infidelidade de Richard o levaram ao seu limite. Harrison admitiu que, em um momento de raiva incontrolável, matou Richard para se libertar da situação sufocante. O detetive Carroll documentou cuidadosamente a confissão de Harrison, garantindo que cada detalhe fosse registrado. A nova evidência, combinada com a confissão, não deixava dúvidas sobre a culpa de Harrison. A polícia agora tinha uma visão clara dos eventos que levaram ao assassinato de Richard Engelbert e da complexa teia de segredos e mentiras que cercava o caso. Em 4 de julho de 2014, pouco antes do meio-dia, o Departamento de Polícia de Littleton tomou uma ação decisiva. Com a confissão de Harrison Engelbert e as evidências em vídeo incriminadoras, o detetive James Carroll e sua equipe estavam prontos para prendê-lo pelo assassinato de Richard Engelbert. Harrison, um estudante universitário de 21 anos e bartender em meio período, estava vivendo uma vida de turbulência e confusão. Apesar de suas tentativas de se superar do seu passado problemático, a intensa pressão emocional do caso amoroso com seu padrasto e as manipulações de sua mãe o levaram ao seu ponto de ruptura. A polícia descobriu que Harrison, sobrecarregado por sentimentos de traição e manipulação, matou Richard em um acesso de fúria. No dia da prisão, o detetive Carroll e vários oficiais chegaram ao apartamento de Harrison. Eles bateram na porta e Harrison, pálido e exausto, atendeu. Ele foi algemado e informado de seus direitos. Harrison parecia resignado com seu destino, mostrando pouca emoção enquanto era levado para o carro de polícia. A vizinhança estava quieta, mas alguns curiosos observavam a cena. Na delegacia, Harrison foi formalmente acusado do assassinato de Richard Engelbert. O detetive Carroll conduziu uma entrevista final para documentar todos os detalhes da confissão de Harrison. Harrison reiterou seus sentimentos de estar preso e manipulado por Richard e pressionado por sua mãe, Wendy. Ele descreveu todos os eventos que levaram ao assassinato, incluindo a discussão violenta que escalou para o ataque final. Wendy Engelbert, a esposa de Richard e mãe de Harrison, também foi interrogada. A investigação revelou que Wendy sabia do caso há meses e pressionou Harrison a continuar. Ela temia que o comportamento amoroso imprudente de Richard arruinasse suas chances na próxima eleição para superintendente escolar. No entanto, Wendy não estava diretamente envolvida no assassinato. Sua enganação e manipulação adicionaram uma camada de complexidade ao caso, mas ela não foi acusada de nenhum crime. A família de Richard ficou chocada com as revelações. Eles viam Richard como um marido e pai dedicado, sem saber de sua vida dupla.
A prisão de Harrison trouxe uma mistura de emoções: luto pela morte de Richard, raiva pela traição e uma sensação de inevitabilidade trágica. A comunidade de Littleton ficou abalada com a notícia. Enquanto Harrison aguardava o julgamento, a família Engelbert e toda a comunidade tentavam aceitar os eventos chocantes que haviam se desenrolado. A polícia havia resolvido o caso, mas as consequências emocionais perdurariam por muito tempo. A verdade sobre a vida e morte de Richard havia sido revelada, mas as feridas deixadas pelos acontecimentos demorariam muito mais para cicatrizar. O julgamento de Harrison Engelbert começou em 15 de agosto de 2014 em Littleton, Colorado. A sala do tribunal estava cheia de familiares, amigos e mídia local, todos ansiosos para ouvir os detalhes do caso. O julgamento foi um evento significativo na comunidade, atraindo a atenção de veículos de notícias locais e nacionais. A promotoria foi liderada pela promotora distrital Laura Mitchell, de 45 anos, conhecida por sua forte presença no tribunal e dedicação à justiça. Ela argumentou que o assassinato de Richard Engelbert por Harrison foi premeditado e motivado por raiva e traição. Apresentou as filmagens da câmera oculta e a confissão de Harrison como evidências-chave. Mitchell enfatizou que, embora o relacionamento conturbado tivesse levado às ações de Harrison, ele era responsável pela morte brutal de seu padrasto. A defesa foi representada por Zee Barnes, uma advogada de 40 anos conhecida por defender casos de alto perfil. Barnes argumentou que as ações de Harrison foram resultado de intenso tumulto emocional e manipulação, tanto por Richard quanto por sua mãe, Wendy. Ela alegou que o estado mental frágil de Harrison e a pressão no qual ele foi submetido dificultavam o controle de suas ações. Barnes buscava um veredito de culpa, mas com considerações para uma acusação menor, esperando uma sentença mais branda devido às circunstâncias. Durante o julgamento, a família da vítima, incluindo Wendy Engelbert e os outros parentes, sentaram-se em silêncio, visivelmente angustiados com os procedimentos. Eles haviam ficado chocados com as revelações sobre a vida dupla de Richard e o tumulto que isso causou. Suas reações emocionais eram palpáveis enquanto ouviam os detalhes do caso e do assassinato. Em 5 de setembro de 2014, o júri retornou com um veredito. Harrison Engelbert foi considerado culpado de assassinato em segundo grau. O júri determinou que, embora Harrison tenha agido em um acesso de raiva, o assassinato não foi premeditado. A decisão foi recebida com reações mistas. Alguns achavam que o veredito era justo, considerando os fatores emocionais e psicológicos envolvidos, enquanto outros o consideravam brando demais, dada a brutalidade do crime. Harrison foi condenado a 25 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional. A sentença trouxe um senso de encerramento ao caso, mas a dor e o trauma para a família Engelbert estavam longe de terminar. A família lutava para encontrar paz, sabendo que a morte de Richard havia sido causada por alguém tão próximo a ele. Harrison Engelbert, agora cumprindo uma sentença de 25 anos na prisão, permanecia no Departamento de Correções do Colorado. Sua vida atrás das grades era marcada pelas mesmas lutas que enfrentava fora, lidando com suas próprias emoções e as consequências de suas ações. Na prisão, Harrison manteve-se quieto e retraído, focando em completar sua educação através dos programas disponíveis. Ele usou o tempo para refletir sobre suas decisões passadas e buscar aconselhamento para suas questões emocionais. Wendy Engelbert, esposa de Richard, enfrentou seus próprios desafios. O julgamento expôs seu conhecimento sobre o caso de Richard e suas ações manipulativas, o que teve um impacto significativo em sua vida pessoal e profissional. O escândalo afetou sua candidatura para a superintendência escolar, um cargo pelo qual vinha fazendo campanha diligentemente. Apesar de seus esforços anteriores para apresentar uma imagem perfeita, as revelações levaram ao seu afastamento da disputa. Wendy tentou reconstruir sua vida longe dos olhos do público, buscando terapia para lidar com as consequências emocionais e com o impacto do escândalo em sua reputação.
A história do assassinato de Richard Engelbert é um lembrete trágico das complexidades e segredos ocultos que podem existir por trás das vidas aparentemente perfeitas. É um conto de manipulação, engano e das consequências devastadoras de viver uma vida dupla.